programa de debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, eu sou Mauro Frismo, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os convidados de hoje, dessa edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o advogado Dr. Ari Friedenbach, especialista em direito civil e trabalhista, também foi vereador aqui na cidade de São Paulo. Ari, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre com uma mesa variada e com certeza interessante. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Também conosco à esquerda, aqui o advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista. Dr. Estácio, seja bem-vindo. Olá, Mauro, boa tarde. Obrigado mais uma vez ao convite. E vamos desfrutar desse programa muito bacana, com todos da mesa aqui. E é isso aí. Vamos lá. Agora, aqui à minha direita, o engenheiro civil Sérgio Chiles, da Amarante Engenharia. Chiles, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. E vamos ter um grande desfruto desse bate-papo nosso. Vamos lá. E também, fechando a mesa, doutor Antônio Salim Curiati Júnior, o nosso advogado. Seja bem-vindo. A você, Mauro, a todos os ouvintes, a todos os nossos amigos aqui da mesa. É um prazer estar de volta aqui. São 3 advogados e um engenheiro civil na mesa hoje. E um jornalista, que é quem manda, né? Aqui tem um botão que corta o nosso microfone, manda falar. Então, você manda aprender e manda soltar. Vamos lá. E antes de mandar aprender, mandar soltar, vamos ouvir aqui primeiro um recado da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado. E você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Seguindo com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740, 12:06, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Sérgio Moro é pauta do dia novamente, ainda que esteja nos Estados Unidos. Isso porque a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados convidou o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, para uma audiência hoje às 3 da tarde. Greenwald tem sido criticado por não divulgar todo o material das conversas de uma única vez. O juiz, ou o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, também tinha visita agendada à Câmara para amanhã, mas adiou por causa de uma viagem aos Estados Unidos. Esse trechinho que eu li agora aqui é da redação da revista Exame. Doutor Ari Friedenbach, o ministro Moro falou na semana passada, na CCJ, e agora é a vez do jornalista Greenwald. Independentemente do que o ministro disse na semana passada, ou o que venha a ser dito daqui a pouquinho pelo jornalista Greenwald, o senhor observa como tudo isso que está acontecendo em relação à Lava Jato. Há um ataque à Lava Jato, não há um ataque à Lava Jato? Não, na minha opinião, e pelo que eu tenho observado pelas notícias, tudo que a gente acompanha, na verdade, não acho que seja um ataque à Lava Jato. Na verdade, assim, está caindo um castelo. O ex-juiz devia ser, na verdade, se fosse um país de verdade, ele deveria ser ex-ministro. Uma vez que está muito claro, assim, a troca de favores, o fato de ele ser ministro foi toda uma armação e está tudo muito claro agora. Acho que, assim, a parcialidade do juiz está absolutamente clara e isso devia ser tomado uma atitude, mas nada acontece, porque a gente está com um judiciário muito comprometido, na minha opinião. Então, há que muitas coisas virão à tona ainda e
Muitos estão criticando o fato de estar saindo a conta-gotas as notícias, e acho que deixa muita gente sobressaltado, preocupado do que virá ainda pela frente em todos os nossos poderes, na verdade. Acho que o Judiciário está preocupado, o Legislativo está preocupado, o Executivo está preocupado, e realmente tem do que se preocupar. A gente está vendo que tem motivo para muita preocupação. Infelizmente, o país está sendo uma vergonha internacional. Hoje eu li na Folha de São Paulo, inclusive, que a Associação dos Juízes Federais pediu a suspensão do juiz Moro da associação, a investigação e suspensão de uma homenagem que ele iria receber. A própria Associação dos Juízes Federais, que é bastante corporativista, aliás. Então, a coisa está tomando um pé que está fora de controle, e eu acho que, assim, se a gente tivesse um presidente de verdade, já deveria ter falado para o ex-juiz e ser ex-ministro. Doutor Estácio, você compartilha da opinião do doutor Ari? É um castelo que cai? Em que medida a Lava Jato estaria comprometida, notadamente em relação ao julgamento do ex-presidente Lula? Pois é. Na verdade, recebo a notícia também de forma triste, porque a Lava Jato, claro, foi um marco histórico nesse país. Eu acho que a gente nunca tinha visto antes, como se fala, nunca antes na história desse país, né? Empresários, políticos com prova de realmente de malfeitos serem presos, né? Então eu fico triste em relação ao Moro, mas se algo errado tem, ninguém aqui pode ser absolvido de forma assim total. Então ele tem que responder realmente o que pode causar, né? Como o colega disse, até a pecha de ex-ministro. Claro, seria uma coisa grave o que foi trazido aqui pelo jornalista, como é o nome dele? Glenn Greenwald. Exatamente. Mas também que ele agora parece que ele fica soltando em doses homeopáticas o que ele tem. Eu acho que ele tem que soltar tudo para que seja apurado de forma coerente, de forma resolutiva. E, ao que parece, também vem mais aí alguma coisa aí, um novo depoimento do Pallotti para tentar equilibrar essa nova notícia aí do Moro, né? Então, eu fiquei sabendo que o Pallotti vai ser ouvido novamente na delação para ver se apaga um pouco a história aí do juiz Moro, né? Do ex-juiz Moro. Sérgio Chiles, a sua impressão pessoal sobre isso? Olha, eu entendo que o Moro, ele tem um grande voto popular de confiança da população. Então, numa avaliação assim curta, eu entendo que ele pode vir a dar uma volta por cima e comprovar que talvez o que estão, vamos dizer, as gravações, transcritos, não sejam uma realidade, tá? Mas tem que ser investigado. Então, agora, a avaliação, se ele continua ou não no cargo, acho que tem que partir do presidente da República e de uma avaliação pessoal dele. Curiati, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro, ele empresta a credibilidade dele ao governo Bolsonaro. Uma vez atingido dessa forma e perdendo popularidade, até credibilidade, o governo perde também. Eu vou pegar uma parte da sua frase, dessa forma, Mauro. Qual forma? O cara que comandou depois da Operação Mãos Limpas lá na Itália, né, que a maior operação contra a corrupção no Brasil. Tem gente que defende o Lula livre, porque acha que o Lula não. Mas aqui, vamos pensar junto. A Odebrecht, você ouvinte, é culpado ou é inocente? O Marcelo Odebrecht. O Norberto, não. Pera ali. A empresa não, assim, esse é o grande... Não, as pessoas. Mas isso é o que acontece no mundo inteiro. Só vou concluir. Se responsabiliza o empresário, não a empresa. Para não ficar citando o Léo Pinheiro, que eu não lembro se é da OAS. Não importa, assim, os empresários têm que ser responsabilizados. O gordão da UTC lá, que eu não lembro. Eles são bandidos ou são honestos? São bandidos. A Petrobras foi roubada, foi pilhada. Quase foi à falência uma empresa de monopólio que era das maiores do mundo, porque foi roubada e comandada por incompetentes. O BNDES jogou dinheiro em tiranias africanas para financiar obras absurdas por essas empreiteiras desses bandidos comandados. Jogou dinheiro na Venezuela, em Cuba, e aqui imprimindo dinheiro para o povo ficar nessa. E quem aqui vai achar que o Lula não sabia?
Quem aqui vai achar que ele era o comandante das massas para justificar essa roubalheira? Tinha um gerente da Petrobras com 100 milhões de dólares na conta. Um gerente. Então, aí vem uma operação difícil. Eu achei que o Moro pesou na caneta, na pena do Lula, não devia dar 9 anos. Mas aí você não está julgando o Moro. Não foi o Moro porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, aumentou a pena que o Lula deu pro. Então, se o Moro é suspeito, joga todo o Tribunal Regional Federal, também do Paraná, sob suspeita. E o STJ também, que também não viu irregularidade nenhuma. E sabe o que eu vejo também? Não tem nada demais nas mensagens. Porque tem 3 advogados na mesa, quem não conversou com o juiz aqui? Eu tenho um colega meu de faculdade que troca aqui. Mas foi orientado pelo juiz? Troca... Orientado pelo juiz? Onde foi? Não houve orientação. Ari, essa... Houve troca de promotor pelo juiz. Não houve. É lógico que houve. E se não precisa ser muito ingênuo para dizer que não houve. E isso vai trazer à tona... Eu acho que assim, a questão mais importante... Só concluir. Assim, temos um engenheiro aqui na mesa. Só concluir. A questão mais importante, assim... O que acontece hoje no setor da engenharia? As empresas foram destruídas, os empregos foram destruídos, isso é muito grave. E foi destruído por quê? Ótimo, é um bandido, ok. Porque prenderam um bando de ladrão. Não foi aquele bando de ladrão, de nojento. Eles tinham que tomar prisão perpétua. Destruiu a empresa foi o Palocci. Não, o problema... Foi o Manteiga, que era outro. O problema é os empregados. Outro picareta. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Por quê? Porque é por causa de 5 meses de governo Bolsonaro. Não foi por causa da roubalheira Temer-Lula. Não é verdade. Não é verdade. Bom, só para concluir, destruição das empresas. Eu vi as conversas e pelo que saiu, não vejo nada de indecente. E nenhum advogado pode falar o contrário. Nenhum advogado. Porque falamos com promotores, falamos com juízes, não vi orientação nenhuma. As sentenças foram vistas e todo mundo sabe a verdade. Até quem defende o Lula livre sabe que o que eu estou falando é verdade. Que o Odebrecht, o Léo Pinheiro, a UTC, a OAS não roubaram sozinho. Sabe que o BNDES, o Banco do Brasil, a Petrobras, outras estatais foram roubadas. Tem escritório da Petrobras aqui. Furnas tem um escritório onde ficava a amiga do Lula aí, pô. Sabia que Furnas tem um escritório na Vila Paulista? Essa porcaria tem outras coisas para estourar. O trem-bala consome 200 milhões por ano, consumiu não sei quantos bilhões. O escritório do trem-bala, 200 milhões. Então, tem uma roubalheira. Teve falha, teve excesso. Eu conheço a Associação dos Juízes. Lembra do Rocha Matos? Sim. Essa mesma Associação dos Juízes, os Rocha Matos, para quem não lembra, era um juiz federal que vendia sentença, está em cana. Essa Associação dos Juízes Federais, com o Rocha Matos, ela não viu nada errado. Mas o Sérgio Moro não, ele trocou mensagens com procuradores. Ora, a gente vê um juiz trocando mensagem com o procurador na hora, com o promotor. Eu acho que não tem absolutamente nada de suspeito. Porque o Lula comandou todo esse esquema de corrupção. Porque ele foi condenado... As atitudes irregulares do Moro? Eu não sei que justifica, mas o que querem fazer é exatamente o contrário. Querem justificar a roubalheira com uma eventual... Pegar uma porcaria dessa. Você sabe quem é o criminoso? É o Greenwald. Precisa parar de chamar esse cara de jornalista. Porque o advogado que advoga para o traficante, não tem problema. Mas se ele recebe o pagamento em pó para vender, ele passa de ser advogado a ser um criminoso. A ser um bandido. Na verdade, esse Greenwald é que devia ser preso. Por quê? Porque o comandante da maior operação anticorrupção que a gente tem notícia da história moderna foi grampeado. Porque o juiz federal, teoricamente, que a gente não sabe a verdade, foi grampeado. Porque procuradores federais do Ministério Público Federal foram grampeados. E isso, para mim, é inadmissível. Quem faz isso... o presidente, tudo bem. Mas a presidente era investigada. Não, mas ele é ladrão e está na cadeia. Não é verdade. Ela estava sendo investigada porque não estava fazendo um juiz de direito. Ladrão e está na cadeia. E ela vai ter que explicar. Divulgar. E passadina. Doutor Ari, você sabe disso. O que o senhor vê de inaceitável nessas conversas entre... Quando um juiz sugere testemunhas, quando um juiz sugere troca de promotoria... A Constituição permite que o juiz faça isso, inclusive de ofício. Do promotor? Não tem nada sugestão falando. Me mostra uma frase que ele fala que ele troca a promotora. Não, ele sugere, só que ela no trabalho dela não está bom. Que deram.
E se foi verdade, sei lá, porque às vezes ela, não sei se ela estava assediando. Você sabe o que aconteceu? Se ela pegou na perna dele, a gente não sabe. Ou se foi o contrário. É verdade. Ela é bonita demais. É. Só falar onde é que tem ladrão. Vai ver Porque que ela o passou a mão no câncer juiz. hoje é a corrupção. E ela passou a mão no juiz. Sei então. lá. Vai ver que é isso. Qual Deve foi o ser quê? limite, doutor? Ou ela era amiga do Conversa. Lula? Vai ver que é isso. Qual deve ser o limite, doutor Ari, de uma conversa entre o juiz e a promotoria? Olha, eu sou advogado, já conversei inúmeras vezes com o juiz. Já fui tentar pedir alguma dica para o juiz. Jamais algum juiz te dá qualquer dica sobre o processo. Ele jamais vai te dar qualquer orientação sobre um processo. Isso é inadmissível em qualquer vara da justiça. Qualquer juiz que tenha um mínimo de ética não falaria 10% do que esse senhor... Aí me Moro fala falou. uma frase que ele orientou o processo. Uma frase. Eu vou pegar aqui no WhatsApp, Pega no mas WhatsApp. Uma eu frase. posso te dizer de imediato. Uma frase. A crítica dele à promotora foi gravíssima. Uma É frase. gravíssima e escandalosa. Isso já, para mim, é bastante. Uma frase que ele orientou. Isso que eu estou te falando. É gravíssimo. Isso é gravíssimo. O fato de ele criticar a atuação da promotora é uma sugestão para troca de promotoria. Tanto é que ela não participou em mais nenhum interrogatório. Não é verdade. É verdade. Do caso do Lula, ela não participou. E por quê? É sim verdade. O Moro fez Quem um tirou jogo ela? de palavras. O Moro sugeriu a troca. Então você E está por acusando o Procurador-Geral de Justiça Estou Federal, de ter acusando o juiz Moro de agido em orientar a conluio, promotoria da troca. porque quem troca é o Procurador-Geral de Sim, Justiça. eu estou acusando, Então ele sim. está em conluio com Sim. isso por causa do Greenwald. Não, porque a turma... Vamos por pegar causa um do outro Greenhouse? viés aqui? Vamos pegar O que tem o Greenwald a ver com isso? Porque ele revelou só? Porque para mim quem devia A estar culpa preso era dele- ele. Por quê? Porque ele revelou isso? Não, porque ele agiu em conluio para grampear um Que juiz conluio? federal. Ele não grampeou ninguém, procuradores ele recebeu as federais. informações. Tem que Ele ter não o seu grampeou sigilo ninguém. garantido, porque Ele não lá não grampeou tem ninguém. bandido. Ele não O grampeou bandido ninguém. está na cadeia. Ele não grampeou ninguém, isso é mentira. Doutor Ari, vamos pegar um outro viés aqui. Como é que você sabe que é mentira? Que é... Mas como você estava fazendo essa afirmação Como é da que você sabe que é onde? mentira? Porque ele quem está divulgando é ele. E daí? Como é que Isso você prova sabe que não é foi ele? ele? Você é advogado dele? Não, mas você está afirmando da Eu onde? estou afirmando que ele divulgou isso aqui, que ele é Ele namorado divulgou. do E daí? suplente do João E daí? Luiz. O que tem? Que É é isso, namorado eu só do estou outro? falando. E o que tem? E que o outro está morando na Alemanha e não responde as perguntas que Eu não fazem. entendi a tua colocação. Vamos pegar um outro viés. Eu não aqui, ficou que é- claro. O Lula Eu não age ficou dessa claro. forma. Eu não Ari. entendi. Eu não entendo, não sabia de nada. Não está claro o que você falou. Acho que está claro, todo mundo sabe que os ladrões estão na cadeia, que o Moro não é o bandido. Os O ladrões Moro é o estão na bandido, é o cadeia. mocinho. Aí tem mais para ir. Tem mais o para ir, Moro da é um, direita. O Moro também. é um. Tem um monte. O Moro devia estar na cadeia. Lógico. Tá bom, vou falar mais. Gente, vamos pegar um outro viés aqui dessa questão. É o seguinte, o mercado, quando entra numa situação de vazamentos, como está acontecendo, o mercado financeiro costuma se agitar. Não é o que a gente vem observando desde 9 de junho, quando o Intercept começou a vazar isso daqui. Por que o mercado financeiro não está se agitando? Por que não está se dando muita bola a essa situação? Porque temos uma reforma da Previdência no meio do caminho, a preocupação é essa. Porque não tem nada nas conversas, mesmo as que estão sendo divulgadas. O que você acha, Ari? Ponto. Eu acho assim. Porque não tem uma frase, Vamos lá. uma frase. Quem da imprensa está participando da divulgação disso? Assim, há interesses muito grandes de não dar muita Até aqui, divulgação o do que jornal está Folha de São acontecendo. Paulo. A Globo não tem nenhum interesse na divulgação disso, até porque está envolvida nisso até o pescoço. Então, existe uma operação abafa, evidente. Existe uma operação de desqualificar o denunciante, evidente, está muito claro até aqui no discurso que a gente está. Quer dizer, desqualificar o denunciante, dizer que há um crime na denúncia, da forma obtida, quer dizer, não se discute o que está sendo denunciado, está se discutindo Não, a forma discutir, Ari. que se obteve a Para mim, o que informação. está sendo denunciado é zero. Então, nada. há uma inversão de valores, uma inversão de objetivo que está se discutindo. Isso eu acho muito grave. Isso eu E concordo. existe uma operação abafa, sim, para que isso não atinja quem tem que ser atingido. Estácio. Bom, primeiro ato, programa com 3 advogados da Ibope. Você viu, é bom, né? E com relação à Lava Jato, acho que a Lava Jato está acima de tudo. Eu acho que isso jamais a Lava Jato pode ser arranhada. Os integrantes pode ser discutido, as mensagens e tal, mas a Lava Jato acho que tem que seguir em frente. Só um parênteses. Desculpa, Vamos lá. desculpa. Mas isso que você está falando é absolutamente adequado com o que eu estava falando em relação às empreiteiras.
Prender o dono da empreiteira, que é um criminoso, é perfeitamente adequado, correto e necessário. O que eu entendo que não poderia ter acontecido, e não aconteceu em outros países que houve combate à corrupção, é destruir as empresas, os empregos. Prender os empresários, sim. O que não poderia ter acontecido é destruir uma OS que faz obras gigantescas, ou fazia uma Andrade Gutierrez, sei lá, todas essas empreiteiras que estavam envolvidas nesse escândalo, mas os empresários são responsáveis, não os empregados, que perderam seus empregos. Que é o que você está falando em relação ao Lava Jato, é a mesma situação. Nessa parte, claro, porque os empregos, as pessoas necessitam de salário. Agora, que realmente todos os diretores estavam no meio, tem que ser preso, não há dúvida. Desviavam dinheiro que era da educação, da segurança. Certeza. Enquanto eles faziam as negociatas, o povo está aí, né? Pegando ônibus lotado, sem segurança. E quem tem empregado hoje, né? Temos mais de 13 milhões de empregados. Eu que advogo na área trabalhista, sei que realmente é difícil para depois se recolocar. Mas que o lugar dos diretores é a cadeia, não tem dúvida. Não tem dúvida, isso não é indiscutível. Inclusive da Vale, né? Já colocando a Vale aqui no meio. Como é que não tem nenhum em cana? Da Vale até agora. Até agora. Vamos colocar aqui, inclusive, desculpa, mas é mais uma que também tem que... Ô, Chiles, a sua área já está se recuperando, a área da engenharia? Olha, existem sinais de recuperações, tá? O número de lançamentos, de edificações novas está reagindo, mas ainda é um longo caminho a ser percorrido. O que ocorre? As linhas de créditos estão escassas, grande parte, vamos dizer, dos futuros mutuários não tem acesso ao crédito por diversos fatores, ou por estarem com o nome no cadastro de inadimplentes, ou por estarem desempregados. Então, enquanto não se melhorar a política habitacional, o mercado de construção não decola. Tá, vamos entrar num outro tema aqui. Edificações residenciais de até 150 metros quadrados de área construída e empreendimentos com área total de até 500 metros quadrados para uso residencial estão entre os imóveis que serão contemplados com a nova lei de anistia encaminhada pelo prefeito Bruno Covas à Câmara dos Vereadores de São Paulo. Também poderão ser regularizadas edificações destinadas a usos institucionais ou religiosos situados em vias com largura maior ou igual a 8 metros. Sua avaliação, Chiles, sobre essa medida? Na verdade, ela é bem benéfica, tá? A lei da anistia, ela é obrigatória toda vez que nós aprovamos um plano diretor novo. Como nós aprovamos agora recentemente então essa lei de anistia ela está atrasada. Então já deveria ter sido feita há 2 anos atrás. Mas o prefeito Bruno Covas encaminhou para a Câmara e ela está ainda em discussão. Vão ser beneficiados os imóveis construídos antes do plano diretor estratégico de 2014, né? Pois é. Esse projeto, eu desconheço o projeto, a minha pergunta é assim, isso daqui não traz, na verdade, um benefício às pessoas que desobedeceram a legislação e agora simplesmente vão ser anistiadas? Ou seja, os idiotas que respeitaram a legislação... Sim, o anistia sempre acaba levando a isso? Isso eu acho assim, muito preocupante, né? Assim, toda vez assim, o cara desobedece a legislação, aí vem uma anistia. A cada 10 anos, assim, a cada 10 anos nós teremos que ter uma lei de anistia. Infelizmente, ela tem um lado positivo, ela traz mais recursos para o município, tá certo? Que bem empregados, eu acredito que ela consiga beneficiar uma grande parte da... Mas traz os ganhos sociais? Traz sim, porque você tem os investimentos em transporte, você tem investimento em moradias, você tem investimento... Essa lei traz investimentos em moradia? Você vai ter um aumento do recolhimento do IPTU, tá certo? Você vai ter um recolhimento grande da taxa de outorga onerosa para imóveis que estão fora dessas condições, de 150 metros e 500 metros, tá certo? Então, aumentando a arrecadação com esses recursos, você tem a distribuição normal que é estabelecida por lei. Desses recursos. E eu tenho uma pergunta. Esses imóveis, como vai ser a forma de avaliação para ver se esses imóveis têm realmente as condições de habitar ou não? Porque qualquer um vai ser regularizado ou vai ter aquele termômetro, olha, esse aqui pode cair, esse aqui... Não, qual é a diretriz? Existem algumas condições prévias, tem que apresentar uma planta, provavelmente. Não, é o seguinte, imóveis até 150 metros, automático.
tá? Só basta fazer um comunicado e automaticamente ele vai ser anistiado. Não precisa de nenhuma planta para isso? Não, Então, ou seja, aí não vai ter como examinar tecnicamente Não. se ele vai cair ou não vai. não. É mais um fim aí arrecadatório, então. Não parece. Não entendo dessa maneira. Eu entendo como uma ação de correção de distorções. Mas também é perigoso, né? Assim, tem esse Não é? aspecto bastante Você perigoso. pode legalizar imóveis que não têm condições, né? Esse é o risco. mas Arrecada, mas Ou com vai risco, ser né? avaliado caso a caso? não. No Não há caso de avaliação 150 nenhuma, pelo que ele está metros, informando. é automático. Essa é a proposta da lei. Inclusive, o número dela é bem subjetivo, né? 171. É. O projeto lei 171. É. Então, Acho meio mas ela, preocupante, né? assim, Pois numa é. avaliação geral, ela vai ser bem benéfica. Vamos dizer imóveis fora dessas condições, tá? Dos 150 metros, tá? E nós temos uma segunda condição. A segunda condição, o que é? São imóveis de interesse social, tá? Até 20 unidades. Então, vamos dizer, o empreendimento ele tem que apresentar para a prefeitura uma planta e tem que apresentar o recolhimento do ISS relativo àquela construção. E para imóveis residenciais até 500 metros, tá certo? Comprovar com planta e o recolhimento do ISS sobre a área construída. Fora desses 3 parâmetros, todas as edificações terão que ter um profissional habilitado, podendo ser um engenheiro civil ou um arquiteto, na qual ele vai atestar a estabilidade e as condições de acessibilidade das edificações. E no tocante a imóveis localizados em áreas mananciais, em áreas de preservação permanente, tem também alguma... Tem as restrições. Então, muito boa a sua colocação. Nas áreas de mananciais, áreas de preservações ambientais, tem que se respeitar a lei mãe, ou seja, não se pode construir. Não há anistia aí. Não há anistia para esses imóveis. Uma outra condição que Também não... não se anicia, mas também não se remove, né? A gente viu mas aí, agora lá mas aí é uma É, condição lá no do poder Guarapiranga, público, poder agir. a atuação do crime organizado por lá. enfim. Também. Nós tivemos um caso recente, comprovado lá no Rio de Janeiro, né? Que Desabamento. desabamento do prédio. Que não deu em dos nada, né? prédios, né? Construção de areia. Areia. Feita pela Então- milícia. E nós temos também as condições de respeito à lei de zoneamento. Então, por exemplo, você não vai poder levantar um prédio comercial numa zona estritamente residencial Certo. E regularizar. e regularizar. Então, Ou espera a próxima anistia, né? não nesse caso. Ô, Chiles, você destacou a questão social, que de alguma maneira acaba existindo, mas anistiar não acaba incentivando novas ocupações ou edificações irregulares? Olha, lá na Eu frente entendo. vai ter uma anistia, eu vou Foi por isso que eu conseguir. questionei, né? Eu coloco de uma seguinte maneira, com relação à construção irregulares, né? Uma especulação imobiliária. Então, uma pessoa compra um lote pequenininho, tá certo? E paga uma fortuna por ele. Então, você imagina você, como empreendedor, como um empresário, você vai efetuar essa construção, tem que deixar recuos laterais, fundos. Então, o que passa na cabeça dele? Eu vou construir e vou ocupar 100% do terreno. Mas aí cabe à fiscalização municipal checar esses pontos. Mas a gente sabe como é a fiscalização Tá municipal. certo? E com relação... Oi? O que é, pouco, ô, Chiles, né? o que é um imóvel irregular? É aquele terreno irregular que foi ocupado e que foi construída uma casa em cima, ou seja, você tem um terreno ocupado de forma irregular, a pessoa não é proprietária daquele terreno, ou aquele que comprou um terreno de forma irregular, mas na hora de construir, vou fazer uns puxadinhos aqui e ali, Ele ocupou mais do que mas não tem poderia. um plano, Exatamente, não tem um alvará, e ele hoje tem uma escritura de terreno, mas não tem a documentação da casa. Exatamente. O que ocorre é o seguinte, as pessoas, elas compram os terrenos em situações regulares e Sim. constroem além do permitido por lei. Hoje, pelo plano diretor atual, você pode construir em qualquer terreno em São Paulo, máximo uma vez a área. Ultrapassando esse limite, aí você tem, vamos dizer, condições que você pode construir a mais legalmente, com a sua proximidade a corredores de transportes públicos, a
metrô, ônibus, vias. Então, você pode chegar até um potencial construtivo de 4 vezes. Zonas de interesses sociais podem chegar a um potencial construtivo até de 6 vezes. Você está aqui no programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM 740. Nós vamos para um intervalo. Na volta, vamos falar sobre mudanças nas normas de segurança e saúde dos trabalhadores. 12h33. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, 12h34 agora. E o nosso tema é o seguinte: em artigo publicado ontem em seu blog, o jornalista Leonardo Sakamoto comenta as alterações propostas pelo governo federal que reduzem as normas que obrigam as empresas a garantirem a segurança e a saúde dos trabalhadores. Segundo o artigo, o Brasil é um dos países com o maior número de acidentes e mortes decorrentes do trabalho em todo o mundo, com um acidente a cada 49 segundos e uma morte a cada 3 horas e 38 minutos. Estácio, o governo fala em desburocratizar normas nessa questão aqui. Qual é o limite entre desburocratizar normas e a proteção do trabalhador? Você pode ir além e aí já começar a desproteger o trabalhador, que dentro do que acontece hoje, né, mesmo assim a gente ainda vê bastante acidente de trabalho. Pois é, Mauro, na verdade, vamos lá. A principal obrigação do empregador é garantir a rigidez, garantir a saúde e a segurança no trabalho do empregado, certo? Essa é a principal obrigação do empregador. Pela reforma trabalhista, acabou aquele horário de trajeto. Ou seja, quando o trabalhador tem que ir de um local para outro até chegar na empresa, não é considerado mais trabalho. Antes da Quando reforma... saia de casa e ia para o trabalho, aquele trajeto era considerado... poderia ser, você já estava no trajeto do trabalho, tá certo? Então, a reforma trabalhista, agora de novembro de 2017, terminou com isso. E agora o governo, por força de medida provisória, quer também fazer o quê? Que o acidente de trabalho no trajeto não se tenha mais. E com isso, o que vai favorecer, em tese, o empregador? Não se vai ter aquela estabilidade provisória de 12 meses após a alta previdenciária. Porque o trabalhador que tem acidente no trabalho ou no trajeto, cai do ônibus, bate o carro indo para o trabalho, ele seria afastado do trabalho. Quando tivesse alta, ele teria uma estabilidade naquela empresa até 12 meses da alta. Ou seja, para ele só ser despedido quando ele já estivesse apto ao trabalho e poder se recolocar no mercado. Está indo para o trabalho, torceu o pé... Acidente de trabalho, não tem mais. Mas não... É isso que o governo pretende pela medida provisória. Acabou. Isso favorece o empresário, porque o empregado não vai ter mais a estabilidade, ele não vai precisar ficar com o empregado lá mais 12 meses, e não vai ter também uma indenização se ele reclamar isso na justiça. Se ele é despedido, ele pode reclamar o período de 12 meses, ou 5, 6, dependendo de quanto ele ficou na empresa. Entendeu? E outra coisa, quando é acidente de trabalho, existe a obrigação do empregador em continuar depositando o fundo de garantia. Não tendo mais o acidente de trabalho, o empregador também não fica obrigado em depositar o fundo de garantia. Então, para o empregador, são duas vantagens. Não tem a estabilidade e não recolhe o fundo. Do outro lado, da parte mais fraca, o empregado fica sem essa segurança em caso de acidente no trajeto. No trajeto. No trajeto. Acaba com o acidente de trabalho, né? Não, no trajeto. E... Isso acabou na reforma trabalhista e, por medida provisória, vai acabar com relação à estabilidade. Eu só queria... É lógico que a gente tem que defender sempre o lado mais fraco, acho que é uma função, né? Mas precisa haver uma coisa, até para o ouvinte pensar, você acha que o empresário, o dono da empresa, ele quer contratar ou ele quer mandar embora? O cara quer contratar. Sim. Só que hoje,
Dá medo de contratar. Hoje, o custo de contratação é praticamente impossível. Porque se você tiver um elemento variável economicamente que você precisa demitir, você quebra. Você não tem dinheiro para demitir, você não tem condições. E há que haver, sim, essa flexibilização, Estácio. Tem que proteger. Mas agora, o cara torce o pé, ele tem 12 meses de estabilidade? Se ele torceu o pé, se ele passou Ele está no ônibus, ele vai descer do ônibus, ele torceu o pé. caiu uma calçada lá cheia de Torceu o buraco. pé. Torceu o pé. Estou com o pé torcido, vem aqui. Também. Não, mas torceu Não tá o pé, ele fica com 12 meses de estabilidade. Se ele trabalha, por exemplo, num E aí mercado vem um carregando... pacote econômico, o maluco, o empresário fica sem caixa, tem que pegar os juros extorsivos, ele não pode demitir o cara. E aí vira uma bola de neve, a empresa quebra, fecha e demite todo mundo e ninguém recebe nada. Exato, É isso. isso. Aí E vai aí- atrás do sócio. E aí tem um cara que tem dinheiro, ele fala assim, eu vou empreender, né? Eu vou para a construção, vou ser louco de ir para a construção civil, ou vou enfiar num banco e ganhar 6, 7% no ano aqui e tal, e ficar tudo bonitinho. Então, você, lógico, tem que ver os dois lados, tem que pesar. Mas as leis trabalhistas, a legislação, ela tem que desonerar Vou fazer uma e pergunta. tem que tirar o medo do Uma empregador. pergunta aqui. Eu vou fazer um exemplo Eu aqui. só quero fazer uma pergunta. Aqui. Vocês estão usando um exemplo interessante aí do cara que torce o pé. É. Eu vou dar um outro exemplo aqui. O cara que está no ônibus sofre um acidente e quebra a cabeça. Sim. Esse também não merece nenhum amparo. Não, ele merece o amparo, ele tem a sua circunstância. Só acho que o estado de 12 meses, para o cara que torceu o pé, é muita O coisa. cara quebrou a cabeça. Eu estava jogando tênis no Você dia está falando quebrar o pé. Eu tô falando 7 que não de é só março. quebrar o pé. Eu vou te Ele contar. pode quebrar a cabeça. No dia 7 de março de 2018, eu estava jogando tênis no Vila Lobos às 6 horas da manhã, eu escorreguei na quadra de concreto que estava molhada e quebrei 5 costelas. Eu tive 5 fraturas de costela. Eu fiquei 2 dias em casa. Eu não tive estabilidade e tal. Então você tem que ver o lado de um e de outro. Ah, o cara quebrou a cabeça. Então que se veja se é um caso grave, que se não seja um cara que quebrou a cabeça igual uma torção de pé. A sua ponderação é assim. Só que se ele quebrou a cabeça, ele fica incapacitado ao trabalho, ele também tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Ele também tem outros recursos que ele tem. Ele não vai Entendeu? quebrado Então, permanente. seja o que não permanente, dá né? para fazer é isso, é você Não, deixar tô falando um de invalidez empregador permanente. morrendo de medo de Não, mas contratar. você tem que dosar a coisa, Tem que entendeu? É dosar, isso que eu tô tem que colocando. dosar. Tem o cara que só torceu, tá com a unha encravada, e tem o que tá com E tremendo de um botar na acidente. cadeia o médico que dá um atestado falso. Tudo bem, mas peraí, Você vamos... tem algum caso lá na sua empresa, X? Olha, felizmente a gente não tem tido assim grandes problemas com acidentes. A gente tem problema de corte de mão, vamos dizer, pequenos incidentes. Mas o que a gente verifica hoje, o maior índice de acidentes de trabalho é na construção civil, por culpa, na verdade, dos dois lados. Sim. Tá? Tanto da falta de educação, de políticas educacionais para os trabalhadores, quanto da parte empresarial. Então, tenta... E a natureza do trabalho, E né? a natureza. Bastante inflação, Tenta né? chegar para um cara, vamos dizer, que tem uma condição educacional baixa, tenta explicar para ele que ele tem que pôr um cinto de segurança para trabalhar na altura. Máscara. Uma máscara contra Os a EPIs, né? A proteção dele. Exatamente. Às vezes É muito muito complicado. complicado, eles não aceitam. É o que você falou, e com- educação. Né? e com relação à parte empresarial, nós da construção civil temos a NR18, nossa, é uma bíblia, de tão grande que ela é e tão difícil de ser aplicada. São Todas as ações que precisam ser tomadas com relação à higiene e segurança em construção e canteiros de obra. E o que eu tenho avaliado bastante também é com relação ao transporte para o trabalho, o que ocorre muito é acidente de moto. Então o pessoal vai de moto, pega numa marginal, o cara vai a 100 por hora no meio. Então, eu acho que tem que ser uma avaliação, por exemplo, no que você pegou e colocou, em relação ao tipo de acidente. Então, por exemplo, o cara torceu o pé, desceu do ônibus, concordo com a estabilidade, mas o cara que pega uma moto e vai a 200 por hora tipo no de corredor... transporte, de repente, sabe? Ó, o cara que está de moto, ele está assumindo um risco maior. Tem uma Claro. hora que tá com dor. Agora, não dá para a gente colocar todo mundo tá torcendo o pé, é isso que eu estou querendo colocar. Existem casos graves, o cara que está no ônibus tem um acidente grave, Sim, concordo. pode sofrer um dano Mas gravíssimo. o da moto aí não está cumprindo a legislação de Não, trânsito o que eu também. estou Dá pra colocando, pescar isso também, tá? assim, 100 o cara por que hora. está de moto está assumindo um risco que o Claro. empregador, de repente, não tem por que responder, é isso que eu estou colocando.
É questão de dosar. Então, O que eu eu acho não que- acho é que dá para passar Zerar, uma... né? Todo mundo torce o pé, Eu acho entendeu? que a legislação, ela de uma certa maneira, ela está correta, mas tem que ter um parêntese, tipo assim, uma avaliação. Foi um acidente querendo normal colocar. ou foi um acidente por É isso que eu estou imprudência? colocando, Agora, hein, exatamente. aproveitar que tem 3 advogados na mesa, vai ter muito trabalho para vocês, em cada trabalhador com seu advogado, para tentar, né, chegar a uma situação ali que ele não seja prejudicado e que ele seja bem protegido perante a empresa. Como é que vocês... Eu acho que tem que proteger o trabalhador, mas, acima de tudo, Mauro, tem que proteger o trabalho, tem que proteger o emprego. Você exagerar para um lado ou para o outro, você acaba com o trabalho e o torna escravo, se você exagera muito para o lado do empregador, e você destrói o emprego, o trabalho, o incentivo ao investimento, se você tem uma proteção muito grande. Infelizmente, é essa a nossa regra de mercado, é isso, é oferta. Outro dia teve uma frase infeliz atribuída ao Bolsonaro, que ele falou que contrato... Atribuído ou foi dele? eu não ouvi falar, mas que ele falou que mulher ganhava menos porque ficava grávida, ou alguém dele falou uma besteira dessa aí. Então, mas, porque ele falou com a cabeça, ele devia fazer um curso com o Polito. Viu? O Reinaldo Polito, devia fazer um curso com o Polito, ia melhorar muito a comunicação dele. Então, porque o que ele quis dizer é que com a cabeça do empresário, o cara só pensa matematicamente, é um número que ele tem ali, não importa se é homem, mulher, se é criança, velho, é um número. O número dele, então vai ter a licença maternidade, isso que ele quis dizer. Né? E é um direito que não tem que ser mexido, não tem que ser falado, não tem que ser. Então foi um comentário infeliz, mas é parte das leis trabalhistas que mostram os custos trabalhistas com a cabeça do empresariado. Alguém chegou nele, ele soltou essa besteira dessa forma que estava. E outras coisas que são exageros absurdos também, como é o caso da torção do pé aí. Né? Então, ou protege o trabalhador ou protege o empregador? Não. A gente tem que pensar que tem que proteger o trabalho, o emprego. O Brasil precisa gerar emprego. Qual é a melhor forma? É desburocratizando e diminuindo o custo da contratação e o medo do empresariado em aplicar. Ô Chiles, ontem a gente discutiu aqui no programa Gente que Fala a questão do incêndio lá na Ponte do Jaguaré e aquela ocupação, né? A gente debateu aqui a questão social também, o problema de falta de moradia na cidade de São Paulo, a falta de fiscalização da prefeitura, e esses locais vão sendo ocupados. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da Marta do Butantan, já vou abrir aqui a sessão de perguntas dos ouvintes. Ela te pergunta por que é tão difícil impedir a instalação de moradias e depósitos sob as pontes de São Paulo. A gente tem essa questão social, a gente tem a questão técnica, a cidade ficou bagunçada por causa disso. Na verdade, volto a falar, é sempre não é uma culpa única, tem que ser uma via de duas mãos. Então, vamos dizer, a pessoa que vai morar debaixo da ponte, desculpa colocar dessa maneira, ela está sim por uma condição social, ou ela não tem condições de comprar uma casa, ou ela não tem, vamos dizer, uma estabilidade de um emprego, então, ou seja, é um problema social. Então, eu entendo da seguinte maneira, como se evitar que as pessoas vão para debaixo da ponte? Você tem que criar condições que a pessoa, ela viva próximo ao local de trabalho dela, para evitar o deslocamento. Então, por exemplo, você pega esse incêndio que ocorreu na Ponte de Jaguaré, está num centro próximo de centro comercial, shopping. Então, essa população que vive debaixo dos viadutos, ela não vai querer ir para Itaquera, Guarapiranga, em lugares muito distantes. Ela quer ficar onde a vida dela já está consolidada. Agora, para se evitar os incêndios, o que tem que se fazer? Tem que ter uma política, tá, que estabeleça como crime estabelecer moradia de madeira debaixo de viadutos, porque não é a primeira vez que ocorre. E toda vez que ocorre isso daí, uma parcela grande da população é prejudicada. Isso o poder público deveria olhar com carinho, criar políticas corretas habitacionais e políticas de evitar que essa população vá para debaixo das pontes. A Daniela da Bela Vista pergunta para você, Estácio, a lei trabalhista dá alguma proteção aos trabalhadores clandestinos, imigrantes ilegais, ela fala? Sim, com certeza. Na verdade, existem dois problemas. Um é da imigração e a outra é da trabalhista. Que o trabalho é direito constitucional. O que acontece? Tem até, no caso, o trabalho de estrangeiro, que pode ser regularizado perante o Ministério do Trabalho, nas DRTs e tal. Então, tem proteção sim. Claro que ele vai ter que se regularizar também
perante o Ministério da Justiça a entrada dele no país, né? Ele não pode ficar ilegal e ter uma carteira de trabalho. Ele tem que estar regularizado perante o Ministério da Justiça a entrada dele no país, para depois também ficar regularizado perante um contrato de trabalho. O que a gente vê que não acontece com muitos bolivianos, agora até venezuelanos, que ainda aqui no estado de São Paulo, na capital, trabalham de forma análoga de escravo, né? Trabalhando de 5 da manhã até as 10 da noite em empresas de costura aí. Muitas vezes explorados pelos seus próprios conterrâneos, o que é muito louco. Né? Exatamente, até teve um crime aí recente que chocou todo o Brasil, né? Matou pai, mãe e tal. Então, isso, proteção tem, mas não pode ficar ilegal. Tem que também buscar uma regularização perante ao Ministério da Justiça. Doutor Ari Friedenbach, o Wagner de Mauá pergunta: uma empresa que ganha licitações através de subornos, prejudicando os concorrentes, não merece ser punida? Só seus diretores? Eu entendo que os diretores, sim, devem ser punidos sempre. Sempre que houver algum desvio de conduta, suborno, corrupção, qualquer coisa do tipo, é imprescindível que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. E só assim que a gente vai começar a consertar esse país. Agora, a minha preocupação é destruir os empregos, tá? Destruir a empresa. Colocar que o governo coloque um gestor lá, mas assim, é muito importante que não se percam os empregos. A gente está numa situação, mais do que nunca, é importante gerar empregos. A gente não está vendo projetos do governo, inclusive, de geração de empregos. Essas grandes empreiteiras faziam as grandes obras, aí, sei lá, viadutos, metrô, essas coisas todas, que contratavam muitas pessoas. A construção civil é o que mais contrata mão de obra. Quais seriam os mecanismos, então, doutor Ari, para se preservar os empregos? A Odebrecht chegou ao ponto que chegou, demitiu como demitiu, é a maior recuperação judicial da história do Brasil. Então, aí você tem um interventor nomeado, se for o caso, para gerir uma equipe nomeada, se for o caso, para que a empresa não quebre. Isso eu acho que é muito importante, a gente tentar preservar o emprego. É fundamental para o país não morrer. A gente está vendo, assim, cada vez mais o país perdendo vagas de emprego, não a gente criando vagas de emprego. E a forma é preservar as empresas. Repito, insisto, fundamental que os corruptores, ativos, empresários, sejam exemplarmente punidos e os passivos também, que recebeu a corrupção também. Isso é inadmissível. E a única forma é punir essas pessoas. Assim a gente vai mudar a cultura do país. Não é fazer de conta que não está vendo, porque é importante também a gente dizer que tudo isso que aconteceu com Lava Jato, prenderam um monte de gente, nada mudou. Não é que os empresários estão com medo, os políticos ficaram com medo, continua tudo igual. A corrupção continua correndo solta, só não sabe quem não quer. Então, é importante que haja punição, sim, que se venha à tona qualquer conversa de bandidos, de corruptos, tudo tem que vir à tona, as pessoas têm que ser punidas. Mas eu insisto, a gente tem que preservar o emprego. Curiati, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: não seria oportuno lembrar que o Bolsonaro era afiliado ao PP, que foi partido de apoio dos governos do PT? É verdade. Eu fui filiado ao PP também. E, aliás, eu fui filiado à Arena, ao PDS, PPR, PPB e PP. Saí recentemente, só. É o mesmo partido, na verdade, mudando algumas questões. Eu votei no Lula, eu votei no primeiro mandato da Dilma. Eu fiz besteira também. Eu errei. E acho que o partido errou e errou muito. E tinha muito bandido no partido também, a maioria foi embora, outros foram presos. E o Bolsonaro sempre teve uma postura ilibada. Todo partido tem problema. O PP não é isento. Nenhum partido, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Suíça, nenhum lugar você consegue fazer um grupo de pessoas e algo mais que se chama partido, né? Que é dividido, é formado por pessoas só de impolutos. Há problema em tudo. Uns mais, outros menos. Tomam atitudes, os outros tentam negar as atitudes. Então, é essa forma. Eu acho que ele foi, mas ele, em hipótese alguma, em qualquer caso, ele apoiou incondicionalmente. Não participou de esquema de corrupção. Pode falar qualquer coisa dele, pode não gostar de algumas posturas, mas em termos de corrupção... Os imóveis do filho dele, os 19 conjuntos comerciais, o que são? São frutos do trabalho dele? Eu não sei. Aí você pode explicar quais são, por exemplo. Me dá o endereço de um. Você não sabe? Não. Você não lê notícias? Então, quem está falando é você. Dá um. Mostra um endereço. Você leu que a denúncia do Ministério Público estava equivocada?
É tudo que isso, mentira? não é que Os imóveis que eles têm, tudo tudo mentira. mentira. Não, eu estou te falando. É fruto do trabalho Tá do vendo? deputado. Cria-se uma caixa de ressonância, não tem procuração do Carlos ou do outro, do Flávio, para falar, mas que acaba, você, Ari, que é um homem honesto, decente, acaba propagando uma mentira. O próprio Ministério Público, e há em reportagem até desse tal de Sakamoto aqui, vendo que a denúncia do Ministério Público foi equivocada, que muitos dos imóveis foram comprados e vendidos na planta sem ter pago, que o preço final eventual daquele contrato seria feito, mas foi pago uma parte do financiamento e repassado a terceiros. Você sabe quanto Então, ganha em vez de deputado? 1, 2 Você milhões... sabe quanto ganha um deputado? Em vez de 1, 2 Não dá para milhões de comprar reais... imóveis. Posso terminar de falar? Não. Pode. Ou tem que ser Lula livre, Lula livre. Não é assim. Eu falei, quem falou Lula livre? Você está falando dos de 19 imóveis. Você está falando dos 19 imóveis, estou falando que não é assim, que tem que ler a matéria completa. Eu Pode vi. acreditar só no Sakamoto. Entendeu? Então tem que ver que a denúncia do Ministério Público errou em zeros, errou em valores. Tá certo. É mentira? Então dá um endereço. Entendeu? Então, não estou defendendo. Se também é outro, se roubou, que vai para a cadeia. O que eu falo, eu torço para o Brasil dar certo. Entendeu? Um pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Tem que parar com não, porque, coitadinho. Porra, então prende os desembargadores federais, prende o Moro, prende todo mundo e põe o Lula na rua, põe o Severo também, o Zé Dirceu. E todo mundo conhece o Zé Dirceu. Curiati, sua despedida, palavra final. Há 30 segundos. Lula preso. Prazer estar aqui. Moro livre. Que o Brasil vá para frente, que a gente se torne empreendedor, que discutamos o futuro do Brasil, que desburocratize, que venha a reforma tributária, trabalhista, que gere emprego, que o povo saia da miséria e que diminua a corrupção, que tem diminuído sim. Doutor Friedenbach, sua palavra final. Bom, em contraponto aqui, então, vou Sim. falar Lula livre. Eu espero realmente que o Moro pague pelos desmandos, pelos absurdos que ele tem feito, que a população realmente em algum momento perceba o que está acontecendo nesse país. O Moro é um sem vergonha, na minha opinião. Acho que ele tem sim que ser responsabilizado, ele, Dallagnol e Companhia Limitada, pelo que fizeram. E eu espero que o país comece a andar para frente, que o Bolsonaro comece com algum projeto que gere empregos, em vez de se preocupar com velocidade nas estradas e armas, que a gente faça alguma coisa para gerar empregos nesse país. Isso é muito importante. Doutor Estácio. Bom, aqui é Brasil livre de todas as laranjas podres, né? Que possamos trabalhar com segurança, com rigidez, e agradecer mais uma vez o convite para este programa. Programa bom assim, é caloroso, mas democrático. Chiles. Queria agradecer o convite e Brasil para frente. Antes aqui do nosso tchau de todo mundo, mais um recado da Prefeitura de São Paulo. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado. E você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Termina aqui esta edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento ao advogado Dr. Ari Friedenbach, especialista em Direito Civil e Trabalhista, o advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em Direito Trabalhista, o engenheiro civil Sérgio Chiles, da Amarante Engenharia, e também ao advogado Dr. Antônio Salim Curiati Júnior. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, gente, até amanhã.